E aí você encontrou o que quando você assumiu a cultura e teve acesso a tudo que você queria tanto ter acesso? Rica, a verdade é que se a gente for falar do Brasil, dessas últimas 2 décadas pelo menos, você claramente entende que houve um aparelhamento de algumas áreas do governo, né, que eram fatiadas ali, né, falar abertamente, fatiadas para governo, para PSDB, PT e outros partidos. Estamos falando dos maiores, né? Uhum. E a cultura, historicamente, assim como a educação, estavam nesse fatiamento, nesse loteamento para a esquerda, né? Então a gente ouvia muito falar de muitas coisas, mas eu nunca levantei bandeira porque eu não tinha os fatos na mão. Mas quando eu assumi, e aí muda de figura, porque aí é o Mário profissional, é uma pessoa que ama o que faz, gosta do que faz, me dedico para o que eu faço, sempre fui assim em novelas, um cara muito dedicado, que chega cedo, que respeita os outros, que não atrasa a gravação, que não perturba. Esse foi sempre uma linha profissional muito coerente minha. E ali não ia ser diferente. Primeiro que eu não precisava de nada do que tem ali. Eu não fui ali atrás de dinheiro, nem de sucesso, nem de poder, nada disso. Tudo isso, para mim, é uma página virada, né? Então, quando eu cheguei, para te pintar um quadro rápido, assim, a lei 8.313, que é a Lei Rouanet, ela recebeu, nesses 30 anos, em torno de 48 bilhões de reais. Quando a gente assume, a gente recebe um passivo, né? O Tribunal de Contas da União diz pra gente, vocês têm um passivo de 13 bilhões de reais, parem de fomentar. A gente recebeu esse comando. Aí o que nós fizemos? Se eu parar de fomentar, eu vou prejudicar o mercado. Eu vou criar uma regra de equilíbrio. Eu lancei uma portaria que dizia que para eu financiar um projeto tinha que prestar contas, que é o certo. É o mínimo. É um mínimo, né? E desses 13 bilhões de reais, para você ter uma ideia, 80% desse recurso ficou para 10% de empresas. Eu não estou falando de artistas, Rica. Eu nunca combati artista nenhum. Nenhum. Até porque aquele que se intitula o setor cultural faz parte desse conglomerado de 10% de empresas que eu falei. Então, definitivamente, esses caras não representam o artista brasileiro. Eles são uma parte do artista brasileiro. Eles também fazem parte dos artistas brasileiros. Eles não são os únicos, eles não são os donos, eles não são os melhores. Então, quando a gente olhou para esse número, eu falei, não, a gente precisa resolver esse problema. Então, começa com uma análise fria. Temos um passivo, não podemos fomentar, vamos criar regras. E óbvio, porque uma pessoa, ela até pode reclamar o fulano, sei lá, arranhou meu carro, mas o que ela está reclamando foi que ela vai ter que gastar dinheiro para consertar o arranhão do carro. Então as pessoas só reclamam quando perdem dinheiro. E se você for olhar a fundo, quem bate em mim recorrentemente são provenientes daquela turminha. Porque os artistas, ou você fala o dialeto e o discurso deles, ou você vai ficar fora do grupinho. Então você não tem o direito de não gostar do Caetano. Você não pode criticar o Caetano. A música do Caetano é a melhor música do mundo. Eu sempre achei chato. É a minha opinião. Eu gosto de Tom Jobim, eu gosto de Vinícius de Moraes, que meus pais ouviam a minha infância inteira, eu ouvi dentro de casa. Mas eu nunca gostei de ouvir Caetano. Só que se eu falasse isso no meio, eu era tipo execrado. Eu adoro televisão. Teatro me cansava. Eu fazia teatro durante uma temporada e não queria fazer outra. Eu tinha uma pulsação de televisão, mas se eu dissesse isso, eu ia ser depenado pelo meio. Foi o Caio Castro que falou que também que não gostava de teatro. Foi, uma vez. Qual é o problema, irmão? O cara que foi virar um produtor, é um sucesso, faz as coisas dele. Não gosta, o problema dele. Então, é isso que eu tô falando pra você. Só que esse discurso, ele acaba trazendo gente para um combate ideológico que foge aos fatos. Uhum. Existe uma dívida. Nunca houve prestação de contas. Eu não estou acusando as empresas, eu estou dizendo que nunca houve. Pode ser o próprio gestor que não rapaz, eu não quero prestar conta. Agora comigo não vai funcionar assim. E não funcionou. E foi isso que incomodou muito as pessoas. Essa galerinha que bate muito, Rica, que saiu da porta dos fundos, né, ficou lá os ploc no chão. Essa galerinha aí provavelmente não entende o que está falando. Está falando porque se eles não falarem, eles estão fora do discurso. Se eles não baterem em mim, eles ficam... Mas eles nunca se deram ao trabalho de ir lá
saber o que eu tô fazendo. Quer saber, quantos desses caras realmente um dia te procuraram e te questionaram pessoalmente? Vem cá, por quê e tal? Ninguém nunca quis saber? Nenhum, nunca. Então é uma porrada dada pela informação midiática. Pra pertencer ao grupinho, pra sair de super-herói, ele bate, ele tem coragem de falar, mas é baseado em nada, em vento. Eles não fazem a menor ideia do que eu faço lá, nenhum desses que me ataca.